Prezados alunos, vamos começar a nossa primeira aula de sistemas operacionais. Aqui é o professor Marcelo Caramuru. Bom, o que é um sistema operacional? Se fisicamente um computador é formado apenas pelo hardware, qual a necessidade de um software ou sistema operacional? Em seguida, eu faço outra pergunta. É possível utilizar um computador sem software? Bom, a resposta para essa pergunta é sim na teoria e um não na prática. Por quê? Bom, se eu quiser escrever um software para o meu computador, eu teria que ter conhecimentos profundos da minha memória, da minha placa-mãe, do meu processador, do meu disco, da minha rede e etc. E tipicamente os sistemas operacionais são desenvolvidos há muitas décadas por dezenas, centenas, talvez milhares de programadores, e dentre eles diversos engenheiros, técnicos, físicos, toda gente com uma capacitação muito alta para conseguir escrever esse tipo de software. Além disso, além de toda essa capacitação que eu teria de ter, eu também teria que ter um outro computador para escrever o software, para aí sim ser transferido para a máquina que eu quero colocar no novo software, ou ter um laboratório à disposição para fazer algum tipo de hardware para ter acesso ao meu computador que está sem sistema operacional. Por fim, é possível, mas na prática é inviável para uma pessoa comum. Continuando. Então, sem o software, um computador é basicamente um inútil amontoado de metal, ok? Porque a esmagadora maioria das pessoas jamais conseguiria tirar proveito desse pedaço de hardware sem um tipo de software para gerenciar. Bom, vamos começar falando um pouco sobre sistemas operacionais. Todo tipo de software vai ser dividido em dois tipos, ou melhor, em duas espécies: programas de sistema, que gerenciam o computador, e programas aplicativos que executam o trabalho desejado pelo usuário. Ok? Então, qualquer pessoa, quando liga um computador e tem alguma experiência na área, sabe que existe algum tipo de software que é carregado a partir do momento que o computador é ligado, ok? Que vai tomar conta daquele computador, que vai gerenciar todo aquele hardware. Então, conforme a transparência, qualquer pessoa que utilize um computador sabe que existe algo chamado sistema operacional que irá controlar o equipamento. Isso é válido para qualquer tipo de computador, desde o de pequeno porte até o de grande porte. Continuando. Existem hoje centenas, talvez milhares de desenvolvedores de hardware para computadores, ok? Imagina se eu tiver que conhecer cada produto de cada desses milhares de fabricantes de peças para computador. Cada fabricante pode ter de centenas a milhares de produtos também. Então ficaria muito difícil eu conhecer cada um desses produtos a fundo. E sempre que eu quiser desenvolver um software, eu teria que conhecer para qual HD eu estou escrevendo aquela rotina, ou para qual memória, ou para qual placa de vídeo, e por aí vai. Então, novamente, seguindo o slide, se cada programador tivesse que se preocupar como as unidades de disco funcionam, e todas as dúzias de coisas que podem dar errado ao ler um bloco de disco, seria provável que muitos programas sequer pudessem ser escritos. Vamos lá. Então aqui eu tenho um exemplo de um HD, ok? Eu tenho um exemplo aqui então de um HD, onde eu tenho o braço aqui do lado direito, e esse braço do lado direito segura vários braços que na extremidade de cada braço possui uma cabeça de leitura e gravação, ok? Vai existir um eixo, onde cada eixo segura vários discos, onde são armazenados dados, ok? Cada disco possui uma circunferência interna chamada de faixa ou track. Cada circunferência vai ter um subpedaço chamado de setor, ok? Vai ter um cilindro que indica essas diversas circunferências ou faixas. Então, o sistema operacional tem que dar um comando para inicializar o HD, controlar a rotação, chegar na velocidade correta, fazer a leitura dos setores adequados, armazenar todos esses blocos numa memória qualquer interna e aí sim devolver para o usuário quando ele solicitar. Ou seja, isso é um processo extremamente complicado. Sendo que para cada fabricante e para cada produto eu teria que conhecer detalhes de cada um desses modelos.
Continua. Então, se eu vou operar um computador sem sistema operacional e eu sou um usuário, eu teria que desenvolver a aplicação que roda direto em cima de hardware e teria uma complexidade tremenda em fazer a escrita dessa aplicação. Ok? Então, no caso aqui, onde eu tenho vários usuários compartilhando diversas aplicações, seria mais difícil ainda, porque além de utilizar o hardware, eu estou compartilhando o hardware entre vários usuários. Continuando. Fica muito claro, então, que seria impossível para uma pessoa comum, ser uma equipe de centenas, de milhares de programadores, para fazer a criação do software, de conseguir operar esse hardware, ok? Então, tem que existir a necessidade de uma camada de software que facilite a programação desse hardware que eu tenho no meu computador. A forma que isso foi desenvolvido é colocar o sistema operacional em cima do hardware para fornecer facilidades para o programador. Continuando. Então, o sistema operacional vai ser essa camada de software que fica entre as aplicações do usuário e o hardware real do meu computador, que vai simplificar a operação do meu hardware real, ok? Fazendo talvez a criação de um hardware virtual, que é mais simples de operar. Continuando. Então, são conceitos de sistemas operacionais. Programa que permite às pessoas utilizar o hardware do computador, ou camada de software colocada entre o hardware e os programas do usuário, ou camada de software responsável pelo acesso aos periféricos. Com esses três conceitos, a gente já tem uma visão bem clara de por que existe um sistema operacional, para ocultar a complexidade do hardware e para permitir que eu tire proveito do hardware sem ter uma capacidade extremamente alta ou sem ter um conhecimento extremamente alto sobre aquele hardware. Continuando. Eu posso encarar o sistema operacional com diferentes visões. A primeira delas é como uma máquina virtual, que vai ocultar a complexidade do hardware real e que vai oferecer recursos de simples acesso. Ok? É uma máquina virtual mais simples do que a máquina real, mas que me permite tirar proveito. Ou eu posso ver o sistema operacional como um gerenciador de recursos. Ele é o dono de todos os recursos, ele é o dono da memória, ele é o dono do HD, ele é o dono do processador, ele é o dono da placa de rede, etc, etc. E ele vai gerenciar o acesso a esses recursos para todos os aplicativos que estão sendo executados. Ok? Então, são funções do sistema operacional. Permitir que os programas, aplicativos, acessem informações diversas. Isolar os programas usuários dos detalhes do hardware. Eu não quero nem saber como que o hardware funciona. Eu quero é rodar o meu jogo. Eu quero é fazer a minha planilha. Eu quero é entrar na internet. Eu quero é tocar uma música. Ok? Continuando. O meu sistema operacional tem que permitir que um programa seja executado sem atrapalhar outros e vice-versa. Que outros programas não atrapalhem o que eu estou executando. Então ele tem que compartilhar os diversos recursos do meu sistema computacional de forma controlada, sem que um atrapalhe o outro e de forma que um colabore com o outro. Ao mesmo tempo, o meu sistema operacional tem que responder a erros ou solicitações dos usuários, ok? Sempre que acontecer um erro, ele tem que reportar para o usuário o que está acontecendo, e sempre que o usuário solicitar quanto de espaço em disco eu ainda tenho, qual a velocidade, qual é a minha taxa de transmissão do meu arquivo agora que eu estou baixando, a quantos frames por segundo eu estou rodando o meu jogo. Tudo isso o meu sistema operacional tem que ser capaz de fazer para eu poder entender o que está acontecendo. Por fim, ele também vai impor um escalonamento entre os programas. O que é o escalonamento? Inicialmente, nós vamos entender escalonamento como uma escolha da ordem com que os programas serão executados. Ok? Isso, futuramente, nós vamos ver que tem objetivos a essa escolha. Continuando. Então, vantagens de se utilizar sistemas operacionais. Simplifica a interface de acesso ao hardware. Então, se eu estou gravando um arquivo no disquete, no CD, no disco, na rede, é sempre a mesma cara. Isso vai facilitar para o usuário conseguir operar o computador. Ao mesmo tempo, o sistema operacional facilita a programação. Eu não quero nem saber se o meu HD é da Fujitsu, é da Western Digital, é da IBM, é da Samsung ou qualquer marca que seja, e dentre os diversos modelos que existem de cada marca. Eu quero simplesmente falar o seguinte: grave no HD, leia no HD. Grave na rede, leia da rede. Ok? Tudo isso, então, se eu não preciso me preocupar com a complexidade, eu vou ter mais segurança como resultado final. Consequentemente, sempre existe desvantagem também.
Tudo que o SO é capaz de fazer é só o que ele foi planejado. Se o SO não foi planejado para fazer uma funcionalidade específica que eu preciso, e às vezes o hardware é capaz de fazer, e ele não vai dar conta. Por exemplo, vamos supor que em breve surjam os monitores holográficos. Ok? Já existem as primeiras versões, o negócio é um barato, mas se eu tentar colocar um monitor holográfico de um sistema operacional mais antigo, pode ser que ele não consiga executar. Ou eu tenho que colocar um driver de acesso a esse dispositivo novo. Ok? Continuando. Aqui eu vou ter a hierarquia de atuação no sistema operacional. O usuário final, ou usuário com a menor capacitação de uso possível, ele vai atuar em cima dos aplicativos. É pessoal, eu só quero digitar um texto, eu só quero rodar um jogo, eu só quero navegar na internet, ouvir uma música e por aí vai. Qualquer tipo de programa simples vai ser o usuário final. Já o programador não. O programador ele vai trabalhar em cima dos utilitários, criando novos aplicativos, ok? Diversos aplicativos, ou ele vai trabalhar em cima dos utilitários, consertando os próprios aplicativos e desenvolvendo também sistemas operacionais, ok? Então o programador já tem que ter uma capacitação maior que o do usuário final. Ao mesmo tempo, eu tenho projetista de sistema operacional que atua lá em cima do hardware, criando conceitos para desenvolver os sistemas operacionais e de hardware, para entender como desenvolver o sistema operacional. Continuando. Então, na hierarquia de uso, o usuário do nível mais alto, ele vai fazer o que quando ele quer abrir um arquivo? Ele vai clicar no arquivo. Vai existir, então, um aplicativo que vai dar uma série de comandos, no caso aqui à direita, tem em linguagem Pascal simplificada, vai associar um fluxo de string ao arquivo readme.txt, ok? Vai abrir esse fluxo, vai ler desse fluxo uma variável, um caractere qualquer pelo visto, ok? Tudo isso vai interagir com o sistema operacional e essa linguagem de alto nível, Pascal, vai ser convertida para a linguagem de baixo nível aqui, no caso o assembly, ok? O assembly então vai converter esses poucos comandos de linguagem de alto nível em diversos comandos de linguagem de baixo nível que vão interagir diretamente com o hardware. Aqui então fica muito claro a capacidade de uso. O usuário comum dá um clique, a aplicação, quem desenvolveu a aplicação tem que saber, tem que ter os conhecimentos para fazer a programação em linguagem de alto nível ou até baixo nível, dependendo, e o sistema operacional tem que operar em linguagem de baixo nível para interagir com o hardware. Continuando. São objetivos de um sistema operacional: tornar o uso do computador mais eficiente e conveniente, ok? Então eu vou distribuir os recursos entre os programas de forma eficiente e eu vou esconder do programador todos os detalhes do hardware, para ficar mais simples de tirar vantagem do hardware. Outro objetivo: facilitar a evolução do sistema, o desenvolvimento, o teste, incorporar novas capacidades. Não faz sentido nenhum se eu tiver um trabalho muito grande para escrever um sistema operacional agora, daqui 2, 3, 5 anos, quando eu quiser lançar um sucessor desse sistema operacional, ter que reescrever do zero o que eu já escrevi, ok? Então sempre tem que ter essa preocupação em facilitar a evolução do meu sistema. Então, se hoje em dia nós temos o SATA 3, a memória DDR4, DDR5, então eu já tenho que facilitar o meu sistema para permitir que venha o SATA 4, o SATA 5, o SATA 10 e por aí vai, o DDR8, o DDR1000, sem comprometer o funcionamento do que já existe, ok? Continuando. São serviços de um sistema operacional. Primeira coisa, criar programa. Ok? Depois eu vou ter executar os programas dos usuários. Com isso, quando eu estou criando o programa, eu vou ter os editores, os depuradores, os compiladores para ajudar na criação dos programas. Ok? Para executar, eu vou ter que ter os carregadores. Tem que garantir o isolamento entre os diversos aplicativos. Tem que garantir a concorrência. Todos esses são os conceitos que a gente vai aprender durante o curso, ok? Eu tenho que garantir o acesso a todos os dispositivos de entrada e saída de forma organizada, sem que um atrapalhe o outro, ok? Controlar o acesso de arquivo, a recursos do sistema, eu tenho que garantir que um usuário não invada a pasta dos outros, ok? Não invada a privacidade de outro usuário, sem que o outro usuário permita. Então, os usuários eles querem ter garantia de privacidade, querem ter garantia de o que eles querem compartilhar deve ser aberto. Tudo isso tem que existir uma política de compartilhamento adequada. Da mesma forma para arquivo e para redes. Continuando.
O SO também tem que fazer serviços de contabilidade, do tipo estatística. Quanto do meu HD, quanto de espaço do meu HD está em uso atualmente? Qual o percentual de uso da minha memória? Ok? Quantos por cento do meu processador estão sendo utilizados quando eu estou rodando os meus programas? Okay? Ao mesmo tempo, ele tem que sinalizar, olha, seu HD está cheio, olha, você está rodando no limite da sua memória. Tudo isso facilita para o usuário entender a performance do sistema. Okay? Ao mesmo tempo, o SO também tem que detectar erro e tentar impedir que eles ocorram, desde erros de hardware até erros de programação. Um erro de hardware ou de programação deveria ser impedido para que não ocorra o travamento do sistema. Continuando. Acabou. Na próxima aula nós vamos fazer um histórico dos sistemas operacionais, ok? Conhecendo a evolução do sistema ao longo dos anos. Obrigado.